começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre os direitos de consumidores que usam a telefonia celular. O artigo 5º determina que o Estado é responsável por promover, de acordo com a lei, a defesa do consumidor. E para falar sobre telefonia celular, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o promotor de defesa do consumidor, Paulo Roberto Binicheski. Ele também é diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom. Também vamos conversar com Eduardo Levi, diretor do Sinditelebrasil, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel, Celular e Pessoal. Já bem-vindos ao Artigo 5º. Promotor, eu queria começar falando sobre quais são as principais reclamações dos consumidores em relação à telefonia celular. O consumidor brasileiro ele tem, dentro de um sistema mais atual, reclamado mais os seus direitos. Então, o consumidor está recebendo a informação de que ele possui direitos e ele pode reclamar. E se a gente fosse elencar as principais reclamações dos consumidores, usuários do Brasil, com relação aos serviços das empresas de telefonia móvel, eu poderia dizer que acho que a principal reclamação do consumidor diz respeito à falta de informação que muitas vezes as empresas deixam a desejar. E também os consumidores reclamam da má qualidade dos serviços que são prestados. O consumidor contrata um serviço e recebe outro. Então ele paga por um serviço que ele não recebe. E também aí temos nesse rol de reclamações as cobranças indevidas. Doutor Levi, e o que as empresas têm feito para poder atender a demanda dos consumidores? Mais ou menos encontro a essa demanda, né? Melhorar o treinamento das pessoas, dos nossos atendentes, dar mais informação. Nós temos uma variedade muito grande de opções para os clientes, né? Um dos deveres do consumidor é conhecer efetivamente os planos e uma das nossas obrigações é dar informações muito claras sobre os planos dos clientes. A maioria dos clientes que faz reclamação reclama sobre conta, exatamente porque nós temos uma vantagem que nós apresentamos ao consumidor comparado com os demais serviços. Nós informamos na conta discriminadamente, chamada por chamada, o tempo que durou, para onde foi feito, etc. Diferente dos serviços de luz, de água, de esgoto, que as pessoas não têm informação detalhada sobre como é esse serviço. Então as empresas estão se preparando aí, estão atendendo as demandas? As empresas já dobraram o número de atendentes desde 2005, que um dos pontos é melhorar o atendimento, e treinar os atendentes. É muito serviço diferenciado que nós temos, o treinamento tem que ser feito permanentemente com esses funcionários. E o telefone fixo é bem antigo, mas o telefone celular só chegou ao Brasil em dezembro de 1990. Na época foram habilitados 700 aparelhos. De lá para cá, o setor não para de crescer. O brasileiro investe em aparelhos modernos e usa cada vez mais o celular, mas exige um bom atendimento e reclama quando não recebe pelo que pagou. O telefone chegou ao Brasil no século XIX. Na época, uma novidade cara e de tecnologia pouco avançada. Frequentemente dava defeito. Por isso, era comum as pessoas reclamarem do serviço. Hoje, o telefone mudou. O tamanho diminuiu, o alcance e o número de usuários aumentaram. Mas as reclamações... O sinal é muito ruim. Eu fiz um plano e eles estavam me cobrando um valor a mais por outro plano. E eu também não tive as informações a respeito de DDD, ligação para celular, que aparentava estar incluso no pacote e não estava. O setor de tecnologia lidera as reclamações entre os segmentos de serviços de atendimento ao consumidor, com 57% dos registros. Nos PROCONs estaduais, as empresas de telefonia só perdem para as administradoras de cartão de crédito. A lista de reclamações é extensa. As principais queixas são cobranças indevidas que vêm na conta. Essas cobranças são de serviços não contratados pelo consumidor. Por muitas vezes, se ele tiver a curiosidade de fazer a conferência, ele vai ver que tem serviço que ele não contratou e é lançado. Para a Michela, não foi o preço das chamadas, mas uma falha na prestação do serviço que causou prejuízos. Ela tinha 2 linhas e, ao contratar uma promoção, acabou perdendo uma delas. Michela procurou a operadora, mas como não teve o problema solucionado, recorreu à justiça. Durante esse período eu não tive como repassar um outro número
e com isso eu estou tendo um prejuízo financeiro onde não conseguiram chegar novos clientes. A maioria dos casos refere-se a valores cobrados indevidamente e se resolve ainda em primeiro grau. Os tribunais vêm condenando as empresas a devolver a quantia em dobro, mas há processos que só são solucionados na última instância do judiciário. Para a Anatel, o que falta é informação. A missão da agência cada vez mais é exigir que as empresas façam publicidades corretas, façam publicidades que levem o usuário ao entendimento do que ele vai comprar e outra coisa, permitir que o usuário tenha escolha com relação tanto aos planos dentro da empresa ou com relação a planos que ela vai conseguir em outra empresa. Promotora, a gente viu que a entrevistada teve problema de trabalho por causa do mau funcionamento no celular. Qual tem sido geralmente o entendimento da justiça nesses casos? O consumidor, quando contrata um serviço e esse serviço não atende a sua legítima expectativa, ele tem um prejuízo. Então, tem um prejuízo, ele tem direito a receber uma indenização por esse prejuízo, pela violação do seu direito. Então, a empresa tem que prestar um serviço de forma adequada, eficaz e de modo contínuo, porque hoje o telefone celular, o sinal do telefone, ele deve ser eficaz. O consumidor precisa desse sinal de telefone e que funcione isso de forma eficiente. A gente já depende do celular hoje para tudo, né? Hoje eu já sou adepto à corrente de que o telefone celular é um serviço de necessidade, né? Então o consumidor não pode deixar para depois. Você vê corretores de imóveis, professores, médicos, taxistas, qualquer profissão que você imaginar hoje depende do telefone celular, porque é a forma como ele vai estar em contato com a sua clientela. E as próprias famílias, às vezes mora numa região, precisa chamar uma UTI ou algo e só tem o telefone celular. As pessoas estão abandonando o telefone fixo para ficar com o celular, porque é mais prático, né? Então, a empresa, quando viola esse direito do consumidor, ela deve indenizar o consumidor. Agora, as empresas também precisam deixar, e aí que vem o sagrado direito à informação, deixar claro quais são as áreas em que o telefone celular daquela determinada operadora não vai funcionar. É isso que está faltando no mercado, a meu ver. É uma transparência de quais são as chamadas regiões em que as empresas convencionais chamam isso de zona de penumbra ou sombra. Então, é isso que precisa ficar claro ao consumidor hoje. Diretor, o que tem sido feito para deixar isso claro e até também para melhorar esse sinal? A legislação brasileira obriga as empresas a atender 85% da área geográfica do município com cobertura eficiente. Então, em primeiro lugar, não temos que fazer a cobertura de 100% das áreas, que seria até mais interessante, eu acho, para o dia de hoje, como nós temos todo mundo precisando do celular, mas as regras estabelecidas pela Anatel são de 85%. E nós informamos nos nossos sites. E temos uma questão complexa, que são as legislações municipais, que uma boa parte dos municípios brasileiros interpreta a antena, que é um ponto necessário para fazer a cobertura, como algo que pode fazer ou um mal à saúde ou que cause um problema estético na cidade. E aí eles não querem as antenas? Na maioria dos lugares, a legislação traz uma dificuldade muito grande quando não impede. Um exemplo, muitas vezes, estranho, é a necessidade de darmos cobertura às escolas para um programa do governo federal de dar tablets para os professores e os alunos, e a grande parte dos municípios que têm legislação restritiva impede a implantação de antenas próximas às escolas, por entender que o sinal pode fazer um mal a um aluno que está na escola. Então, aquela escola, e a gente vê muito isso no site, nas cidades, mostra que pontos ou praças ou próximos a escolas tem lá uma área de sombra, porque naquele ponto é proibido colocar algum sinal de celular, infelizmente. Então, há uma vontade, né, de alguém que abre a sua janela e quer o sinal dentro de casa, mas ao olhar uma antena, gostaria que aquela antena não estivesse ali próxima. Não tem como. Nós, para implantarmos a 4ª geração apenas nas 12 cidades da Copa do Mundo, nós vamos precisar de aproximadamente mais 6.000 novas antenas no Brasil. E precisamos implantar. Agora, a gente recebeu do sindicato um levantamento que mostra que o número de reclamações tem diminuído. Que números são esses? Quando se mostra o número de reclamações no Brasil, normalmente se mostra o número absoluto.
Quando você tem uma empresa ou um conjunto de empresas que tem um conjunto muito grande de clientes, como é o caso da telefonia celular, nós temos 260 milhões de chips ativados no Brasil. É claro que dentro desses 260 milhões nós temos muitos problemas que são causados por falta de sinal, por uma conta que não está bem emitida. É óbvio que não há como ser perfeito em todos os serviços. Mas o número de reclamações comparado com a base existente vem caindo. Em 2011, pelos dados do Ministério da Justiça, nós tínhamos 38 reclamações por cada 1 milhão de clientes. E mesmo assim são reclamações que são, às vezes, informações ou, como nós vimos na reportagem, problemas que são causados que, infelizmente, ocorrem. Mas as reclamações, comparado com o número de clientes, ela vem diminuindo. Promotor, agora a gente sabe que a telefonia ocupa aí o maior índice de reclamações. Como é que a gente explica esse dado divergente? Eu digo que isso é um casamento mal resolvido, né? De um lado nós temos o usuário, o consumidor que precisa do serviço, ele contrata o serviço, ele quer receber o serviço e ele tem direito a receber esse serviço de forma adequada e eficaz e de modo contínuo. Por outro lado, temos aí as operadoras de telefonia celular que têm uma certa deficiência técnica para atender o consumidor, no Brasil ser um país complexo, né, com variadas legislações, limitações municipais. Acredito também, de acordo com o que o Olivier falou, que essa nova lei aí das antenas no país vai melhorar o sistema. É preciso, a meu ver, uniformizar isso, desmistificar algumas questões aí, são essas lendas urbanas de que faz mal à saúde. Não tem estudo científico que demonstre isso, né? Hoje, se a gente pensar que faz mal à saúde, até o tomate faz mal à saúde, né? Então, a gente não sabe aí até onde tem uma verdade científica sobre o assunto. Claro que tem que estudar. Se posteriormente no futuro vier a demonstrar que as antenas fazem mal à saúde, aí nós temos que priorizar aí o atendimento à saúde do consumidor. Mas por enquanto não temos, né? E também eu acho que a própria legislação deve tratar de uma forma mais eficiente, no sentido de obrigar as empresas de telefonia a compartilhar suas antenas e que esse compartilhamento seja de um modo que atenda ao princípio da eficiência e da economicidade. Porque a gente sabe que algumas empresas, para compartilhar suas antenas, elas exigem um valor que se torne inviável o compartilhamento para a sua concorrente. Então, se a legislação obrigar o compartilhamento e que isso seja de uma forma que atenda ao princípio da economicidade, vai melhorar o consumidor, porque a gente também não pode pensar em poluição visual e ambiental com as antenas. Tem que chegar a um consenso. Chegar a um consenso. Eu acho meio inconcebível ter uma antena ao lado de outra de duas operadoras. Seria muito mais simples e eficiente uma única antena. Concordo plenamente com o Paulo. Nós temos hoje aproximadamente 70% de compartilhamento entre as empresas. Existem algumas questões técnicas a serem resolvidas. Mas, de qualquer forma, para a implantação da 4ª geração, as próprias empresas apresentaram um documento, por sua própria vontade, para a Anatel, as 4 empresas, estabelecendo que vão fazer a implantação da 4ª geração, toda ela compartilhada. E a intenção é sempre aumentar o compartilhamento, e as empresas hoje elas não cobram mais nada entre elas. No próximo bloco, você vai saber mais sobre os direitos de quem usa a telefonia celular. Artigo 5º. Volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Eduardo Levi, diretor do Sindicato das Empresas de Telefonia, e Paulo Roberto Binicheski, promotor de defesa do consumidor. Eles conversam conosco sobre os direitos de quem usa a telefonia móvel. Atualmente é difícil achar quem não tem um celular. Dados da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, mostram que até novembro do ano passado existiam no Brasil mais de 260 milhões de linhas ativas, número maior do que o da população. A conta mostra que para cada 100 habitantes existem 132 linhas habilitadas. O telefone pré-pago responde por 80% do mercado. Diretor, o que leva tantas pessoas a terem mais de um aparelho? Os planos que permitem com que se possa escolher uma linha de uma operadora ou outra e trazer vantagens. O gosto do brasileiro para usar tecnologia. A melhoria do padrão da sociedade como um todo, podendo fazer uso do serviço. O Brasil é um país
em que o uso de internet é alto, que o uso das mídias sociais é muito alto. É um país que gosta de tecnologia e usa muito. E qual que é o perfil desse consumidor, promotor? Nós temos uma classe média e uma nova classe surgindo, uma nova classe C que se fala por aí, e que quer utilizar esse serviço, né? Então há um mercado em potencial enorme. As empresas precisam investir mais, né, na melhoria dos seus serviços, e o consumidor está desejoso para adquirir esses produtos. Então o consumidor é um contingente enorme de pessoas que ainda está fora do mercado. Então as empresas têm muito mais a explorar e ganhar financeiramente. Agora, é claro que o ganho, o bônus, vem com ônus. A empresa precisa investir e sempre mais. E de que forma que a portabilidade influenciou no mercado? A portabilidade é outra vantagem que se traz para os clientes, né? Além de 4 empresas competindo ferozmente no mercado, a possibilidade de se trocar de número, de se trocar de operadora sem precisar trocar de número, é uma vantagem muito grande para o cliente hoje. O setor investe 22 bilhões de reais investiu no ano de 2012, é mais de 60 milhões de reais por dia. Nós estamos ativando uma banda larga por segundo no Brasil, quer dizer, o país vem num crescimento muito grande desse setor. E mesmo com o país não investindo tanto em 2012 como ocorreu, o setor investiu o recorde do investimento que fez. O senhor concorda que a portabilidade melhorou para o consumidor? Ela forçou as empresas a melhorarem o padrão de serviço também? Concordo, a portabilidade ela veio em benefício do consumidor e das próprias companhias, das operadoras, que elas foram estimuladas a investir mais na melhoria dos seus serviços e no atendimento ao consumidor. O consumidor bem satisfeito, bem atendido, ele não vai mudar de operadora. Ele vai continuar fiel, e ainda tem a propaganda positiva. E a propaganda positiva. Agora, quando o serviço é prestado de uma forma ineficiente, o consumidor vai mudar, vai reclamar nas mídias sociais, como a gente vê por aí, uma determinada operadora é campeã nas mídias sociais de reclamações, né, e campanhas estimulando a abandonar aquela companhia. Eu não acho isso salutar ao mercado, né? O que é preciso é investimento. A portabilidade, ela garantiu um acesso maior aos consumidores a esse serviço, porque as companhias foram obrigadas a vender planos mais acessíveis, mais fáceis, mais vantajosos aos consumidores. O que ainda é preciso é aquele velho direito do consumidor, o direito à informação. A portabilidade trouxe um outro lado. Quando o consumidor utiliza o telefone da mesma operadora, ele tem um preço diferenciado. Está faltando um pouco de clareza nesse mercado para que duas grandes operadoras, disponibilizem um sinal sonoro ao consumidor dizendo assim, você está ligando para um número da mesma operadora. Outras duas estão reticentes a fazer a implantação desse serviço, estão aguardando ainda uma regulação da Anatel, ou seja, querem ganhar o quanto for possível. Apesar de terem preços melhores, mas eles estão faltando com a clareza da informação. O Ministério Público tem efetuado ações nesse sentido para que essas operadoras também prestem essa informação de uma forma mais eficaz, sem a necessidade de passar por um acesso ao site da empresa, porque nem todo consumidor tem acesso à internet. E muitas vezes, no momento da chamada, da ligação, ele não vai acessar a internet antes para saber se aquele número que ele vai discar, que está chamando, é da mesma operadora. Então, está faltando um pouco melhorar. Mas isso eu acredito que as companhias vão agir ainda espontaneamente nesse sentido. Você acredita que as companhias vão resolver esse problema rápido? Eu acho que clareza é fundamental. Realmente, no mercado competitivo, as empresas têm que zelar muito pela clareza e melhorar cada dia o atendimento para que possam manter e reter o cliente. E em 2012, o número de clientes que foram portados, ou seja, o número da portabilidade em 2012 foi menor do que em 2011. Se é um indicador de melhora de qualidade, é um indicador que apresentou uma melhora em relação a 2011. E nas ruas as pessoas falam sobre telefonia celular. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Não funciona nada. Fora do estado, então, péssimo. A minha é de São Paulo e não funciona nada. Não está funcionando. Aí, geralmente, a gente tem que usar 2, 3 chips, né? Aí, não dá. A gente liga,
às vezes para solucionar um problema fica transferindo, né, de um para o outro, quando vai ver não resolveu nada. O sistema de reclamação você sabe que não funciona, né? A gente é um teste para cardíaco, né, como diz, né? Esse 0800 então é brincadeira, né? É claro que da época que começou já houve um grande avanço, mas está muito longe do ideal, né? Melhorar o mais para o lado do consumidor, né? Eu acho que as grandes empresas teriam que fazer isso. Quando há muita queixa, porque a coisa às vezes não está andando bem, não é não? Diretora, a gente viu que até uma operadora de telemarketing reclama do serviço. O que tem sido feito, além da capacitação dos atendentes, para poder melhorar esse atendimento ao público? Aumentar a quantidade, ser mais esclarecedor. Ela é uma cliente. Eu sou um cliente. Eu, às vezes, tenho um problema no serviço, tenho muitas vezes um problema no telefone celular. Eu procuro entrar em contato com a operadora e fazer a minha reclamação, fazer o meu contato, até porque sirvo como um elemento de... Só testa o serviço também, né? De avaliação e teste do serviço, né? Eu acho que o importante é nós verificarmos que nesses 260 milhões nós nunca tivemos tanta gente falando tanto e utilizando tanto a internet como nos dias de hoje. Problemas efetivamente existem. Nós estamos trabalhando nos nossos call centers, melhorando o atendimento, aumentando a quantidade de atendentes, melhorando a conta telefônica, que muitas vezes ela é complexa para o entendimento, melhorando a informação para os clientes em relação aos planos alternativos que nós temos, trabalhando no campo do legislativo no sentido de melhorar a legislação para que possamos acompanhar com a nossa infraestrutura a rapidez com que o país está crescendo. Promotor, e nesse caso de problema com o serviço de atendimento, os órgãos de defesa do consumidor também podem agir, também têm pressionado por melhorias? Com certeza. Se você analisar o histórico do chamado decreto do SAC, decreto 6.523, você vai encontrar lá nas suas raízes, na sua história, que ele surgiu justamente em face do péssimo atendimento que existia até então por parte das operadoras de telefonia no atendimento ao consumidor pelo serviço de atendimento. O consumidor, quando desejava, por exemplo, fazer um cancelamento de uma linha, ele não conseguia. Simplesmente o sistema ficava inoperante, o sistema falhava, não que seja perfeito, mas melhorou bastante. Então, o decreto veio para estimular as empresas nesse sentido. E as empresas precisam investir, e estão investindo, a gente sabe disso, estão investindo, precisam investir ainda mais. É lógico que se é custo, né, hoje toda empresa ela é administrada no sentido de ter lucro. Nenhuma empresa vai se aventurar no mercado para ter prejuízo. E quando você investe no atendimento no call center, ela vai ter um investimento pesado, um investimento alto, consequentemente diminui o lucro ou aumenta seu preço ao consumidor. Se aumentar o preço ao consumidor, há aquele risco do consumidor fugir para o concorrente. Então, é um casamento, como eu falei no início, um casamento mal resolvido. Isso vai sendo resolvido gradativamente, mas os órgãos de proteção ao consumidor têm atuado nesse sentido, estabelecendo sanções pecuniárias, multas. Recentemente, a gente viu aí a Anatel até proibindo a venda, a habilitação de novas linhas até que o sistema fosse melhorado. Isso deu uma balançada geral no sistema, estimulou as companhias a melhorarem o atendimento, os seus serviços, e eu acredito que no futuro bem próximo o serviço vai ficar próximo a zero de reclamações, em números absolutos. É claro que com um contingente de 260 milhões de consumidores, as reclamações sempre vão existir. É um sonho distante ainda, né? É um sonho distante, mas vai se aproximando gradativamente, porque as empresas precisam trabalhar nisso, né? O chamado certificado de qualidade, né? Em alguns países, uma empresa, quando tem uma avaliação negativa do consumidor, ela tem prejuízos financeiros, inclusive na bolsa, dos seus acionistas. Então, as empresas têm tomado cuidado nesse sentido e vão investir certamente mais ainda para que o número de reclamações seja sempre regressivo e não progressivo. Nós acreditamos nisso. Só para encerrar, então, que dica que o senhor dá aí para o consumidor, para ele poder usar o celular sem ter aborrecimento? Para ele usar o celular sem ter aborrecimento, é importante que ele conheça bem aquilo que ele está adquirindo, o serviço, o plano que ele está adquirindo. A quantidade de planos é enorme, que ele pode, então, escolher à vontade o que ele quiser.
e ele exigir aqueles seus direitos, fazer pressão sobre a empresa, porque o maior custo para uma empresa é a perda do seu cliente. Então, a empresa tem que zelar muito para que não perca o seu cliente, porque o mercado é altamente competitivo. Que o cliente conheça, então, efetivamente os seus planos e que possa exigir da empresa o bom serviço que ela tem que lhe dar. Promotor, o senhor trouxe até uma cartilha aí para o consumidor, Trouxe. né? Essa aqui é uma cartilha, Flávia, que foi desenvolvida pela Ordem dos Advogados Seccional do Distrito Federal. Eu fui um dos seus prefaciadores, fui convidado pela essa comissão para fazer um prefácio. E eu tenho divulgado esse trabalho, inclusive você pode encontrar essa cartilha no próprio site da Ordem dos Advogados aqui no Distrito Federal, em que há um elenco de artigos jurídicos em que todo o Código de Defesa do Consumidor é analisado. Tem alguns trabalhos no sentido das operadoras de telefonia móvel. E eu estou disponibilizando um exemplar a você e outro para o Levi aqui, né? Muito obrigado. A gente divulgar esse trabalho que vem atender o consumidor brasileiro. E aproveitando o ensejo que você falou aqui, eu faço um apelo aqui às operadoras no sentido de promover uma campanha educativa aos seus consumidores de usar uma forma racional o telefone móvel. Porque nós sabemos que o telefone móvel basicamente é rádio. Quando um usa, o outro fica impedido. Não colocar um preço mais caro ao consumidor, mas estimular ele a usar isso de uma forma adequada, ao invés de ficar numa longa conversa, falando banalidades, que ele use de uma forma racional. Para ter quando precisar. Né? Para ter quando precisar e para que não tire de outro quando precisa. E com essas dicas, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Diretor Eduardo Levi, promotor Paulo Roberto Binicheski, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. Obrigado. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.